35 minutos, 7h35, Radar de Notícias ao vivo, participe, 995076900, mande seu torpedo, seu WhatsApp, 995076900. Conosco no estúdio, vereador Laércio Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro, bom dia, Rodrigo, bom dia a todo o público, bom dia aos colegas aqui de trabalho, é um prazer estar aqui de volta com vocês. Bom, o senhor havia criticado o líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro. O Carneiro disse que já conversou com o senhor. Está tudo em ordem mesmo? A situação entre eu e o Carneiro está superada, isso faz parte da política, é muito dinâmico, o que a gente se diverge num determinado dia, no outro dia a gente converge e segue ao interesse da cidade. A meu modo eu sou muito dinâmico, não carrego mágoa, simplesmente eu sou uma pessoa de colocar minhas posições e não há de ficar por que esconder. E o doutor Eduardo Carneiro, ele é da mesma forma, ele procura colocar o ponto de vista dele e em certos momentos a gente diverge, mas já está superado, estamos caminhando e hoje a gente tem mais um dia de votação, esperemos que dê tudo certo. Aliás, nós temos um imbróglio lá na Câmara, vereador, gostaria da sua opinião. Afinal, as contas do ex-prefeito Almeida foram rejeitadas ou não? Olha... Que imbróglio, hein? Imbróglio. O ex-prefeito Sebastião Almeida, ele precisava de 23 votos para rejeitar o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Esse parecer não foi rejeitado. A meu ver, ele permanece e agora cabe ao Judiciário dar o tratamento que merecer. A meu ver, as contas dele estão rejeitadas. Então, será que foram rejeitadas? Eu entendo desta forma. E a Câmara tem que comunicar ao Tribunal, né? A Câmara, quando o presidente Eduardo Saltor aclamou o resultado, ele já determinou a expedição de ofício tanto ao prefeito municipal como ao Ministério Público, os demais órgãos fiscalizadores, para informar o resultado. Daí para frente já não cabe à Câmara dizer qual é o papel que se dará. Foi feito esse papel e está encerrado por parte da Câmara Municipal. Antes de entrar no assunto principal, vereador, agora é oficial, a reforma da nova Câmara vai ser feita pela Proguarus. Você acha que é o melhor caminho a ser tomado mesmo? Boa pergunta. Olha, eu tenho um pouco de ressalva com relação a este investimento. Eu quero acreditar que o projeto que venha a ser apresentado realmente venha utilizar aquela área com toda a qualidade possível. Por que eu falo? É uma grande área, foi adquirido com um preço justo e adequado na época e tem que ser utilizado, tem que ser adequado. Você vê a foto aqui na Folha Metropolitana do dia de hoje. Ali era um prédio próprio para uma tecelagem e eu não quero acreditar que é um simples rearranjo. Ali tem que ser uma obra de início até o fim, começar do chão, vamos dizer assim, no português correto. Então não dá para fazer puxadinho. É uma área muito grande que a Câmara Municipal não precisa de todo aquele espaço, dá inclusive para dividir com o poder público do Executivo, o poder público municipal, e otimizar alguns aluguéis que tem na cidade. Não tem necessidade da Câmara utilizar todo aquele espaço. E espero que realmente a Proguarus venha demonstrar um plano de ação concreto e de uma construção desde o início, de ponta a ponta. Simplesmente fazer puxadinho a cargo da Proguarus talvez não vá atender os anseios em um prazo longo aí de 10, 20, 30, 40 anos pela frente. Então, eu acho que a Proguarus pode até ter capacidade, isso ajuda no que diz respeito à licitação, que a gente sabe que a Proguarus ela tem uma agilidade maior na contratação. Eu acho que o presidente da Câmara, em um ponto inicial, não fez errado, ele agiu correto. Agora esperamos que a empresa em questão tenha capacidade para fazer esse serviço. Concordo com o senhor, eu acho que tem que começar do zero com um projeto arquitetônico, Isso, né? Isso. E realmente tem que ser, acho que um espaço multiuso, não só para a Câmara Municipal, de repente também uma repartição da Prefeitura. Muito bem observado. Falava-se ali, Pedro, há alguns tempo atrás, de uma parte ser utilizado como depósito da educação para a guarda de alimentos. Uma parte lá de trás. E eu acho que teria que caminhar para esse lado. Não simplesmente a Câmara utilizar tudo aquilo ali. Vai ser muito espaço ocioso, não dá para ser dessa forma. O Eduardo faz uma pergunta aqui, nosso ouvinte, telespectador. O que o vereador tem a dizer sobre a reintegração de postes no Recreio São Jorge? Deixa eu complementar, não só no Recreio São Jorge, né? Vários bairros da cidade, né, vereador? Veja, Rodrigo, está tendo uma confusão muito grande nesse assunto. Primeiro que essas ações que o Ministério Público promoveu não se trata de desapropriação, algumas pessoas estão utilizando esse termo e leva à concepção que a Prefeitura
está entrando com medidas judiciais contra estas pessoas que estão em áreas de ribanceira, beira de rio, área de risco, vamos dizer assim. Eu acho que temos que separar uma coisa da outra. Primeiro, que isso daí são ações judiciais que a promotoria entrou contra o município por conta de omissão ao longo dos anos. Nós temos algumas outras ações que estão ocorrendo de tempo mais antigo, que está se cumprindo, como ocorreu na região do Cambará, e está tendo uma generalização por parte de algumas pessoas na cidade, dizendo que já é fruto dessas ações judiciais. Nós temos que separar uma coisa da outra. Essas ações judiciais que o município está sendo provocado, por enquanto não houve nenhuma atitude, pelo contrário, o município está procurando reverter no Tribunal de Justiça, e a gente acredita que vai ter algum plano de ação específico a curto, médio e longo prazo. A prefeitura não tem a mínima condição de simplesmente tomar uma atitude a respeito, não tem verba, alguns falam em auxílio aluguel. Você já imaginou auxílio aluguel para 10 mil famílias? É impraticável. Então eu acho que a gente precisa ser sensato, nós precisamos, nós agentes políticos, orientar a população, procurar ajudar e não simplesmente fazer dilúvio no copo d'água, como algumas pessoas estão procurando tirar algum proveito político. A gente precisa ajudar essas pessoas que são menos esclarecidas e não simplesmente gerar turbulência, e é o que vem ocorrendo na cidade de Guarulhos. O governo acena com mudanças na Secretaria de Habitação, né? Vamos aguardar. Vereador, e não podemos esquecer também que boa parte dessas áreas são áreas particulares, não são áreas do município. A prefeitura, cabe à prefeitura simplesmente acompanhar o processo, né? Se essas áreas são áreas particulares, mas se a prefeitura lá atrás, Rodrigo, teoricamente falando, deu alguma autorização para que esse loteamento fosse aprovado e houve erro, o município poderia lá na frente ter que ser responsabilizado, inclusive financeiramente. Então é um imbróglio jurídico muito grande, e que esse plano de ação não é simplesmente sair uma liminar, cumpra-se amanhã. Eu acho que vai ter que ter um ajuste com o Ministério Público. Eu penso que o Ministério Público foi um pouco exagerado nessas providências. Por que ele não agiu há mais tempo? A promotoria não está na cidade desde agora. A promotoria está desde quando existe Guarulhos, né? Desde quando existe comarca aqui na cidade de Guarulhos. Então eu acho que a promotoria também errou. Um erro não justifica o outro. Os prefeitos que passaram talvez não tiveram uma ação tão intensa, poder de fiscalização, mas a promotoria também foi omissa. Então cada um de nós temos que assumir nossa responsabilidade, orientar a população, fazer audiência pública coerente e não simplesmente utilizar o espaço da Câmara Municipal para fazer barulho e gerar uma turbulência, uma sensação de insegurança para todos nós. O Ministério Público deu uma canetada que na teoria é maravilhosa, né? Acaba com as irregularidades, mas... Não é bem assim, né? E o dia seguinte? São 45 mil famílias, né, em torno disso, é muita gente. É tudo estimativa, né? Com uns 45, outros 60, a gente não sabe no final quanto vai dar isso aí. Pode até ser que passe. O vereador Lars Santos, o Antônio Luiz do Vale, pergunta se o presidente Soutur já anunciou o custo dessa nova sede, o valor. Alguma informação? Não temos nada oficial a respeito, até porque precisa aí fazer um projeto e a partir desse projeto que vai chegar no custo, não tem... Essa empresa que inicialmente tinha sido contratada e foi cancelada era exatamente para isso. Então, esses números não é conhecido no momento. Olha, o grande primeiro passo é contratar um bom arquiteto, né? Um bom projeto arquitetônico, começa por aí, né? O que eu sempre me perguntei, Pedro, se a Proguarul terá pessoal suficiente, não pessoal qualificado, que nós sabemos que tem aos montes, mas suficiente, já que ela está tocando outras obras na cidade. Ela terceiriza. Subcontrata, subcontratação. Jornal Guarulhos hoje circula hoje, destacando o preço do gás de cozinha tem o 6º aumento consecutivo. É por isso que muita gente tem saudade do Lula, né? Exatamente. Isso aí. Depois perguntam. Câmara vota a mudança do regime trabalhista dos procuradores. É de seletista para estatutário, é isso? Essa situação são aproximadamente 80 procuradores que temos no município. O judiciário determinou no início do ano que os procuradores não podem ser seletistas. Aí, quando o prefeito encaminhou para a Câmara o projeto de reestruturação do Executivo, ele previa naquele projeto a migração dos procuradores para o regime estatutário, só que ele não mandou as condições, as regras de transição, e aí agora esse projeto que veio para casa é para regulamentar essa situação. Eu não acredito que se vota hoje, Pedro, esse projeto, porque está faltando esclarecer algumas dúvidas técnicas muito importantes, como vem batendo já há algum tempo com relação ao cálculo atuarial, que é indispensável para saber o percentual de contribuição, quanto tempo eles vão ter que contribuir. Não é simplesmente falar, você a partir de hoje deixa de ser seletista e é estatutário.
não é uma faculdade, é uma obrigação. A Lei 9.717, ela impõe este cumprimento, e o projeto veio para a Câmara muito falho, sem atender esses requisitos mínimos. Não atribuo responsabilidade a quem desenvolveu o projeto, é algo muito complexo, que talvez quem atuou no assunto não tenha a devida experiência. E a gente espera que a Prefeitura venha corrigi-lo, de modo que eu não acredito que vota hoje. Eu acho que não vota hoje. E eu acredito que não. Se votar, estará votando um projeto que lá na frente poderá dar problema para o Executivo, né? E não é isso que nós queremos, né? Isso que eu quero perguntar, vereador, se eu não me engano, há cerca de 6 meses, parece que a Justiça ela impediu, né, ela indeferiu que alguns vencimentos fossem incorporados ao salário dos procuradores. Esse projeto não pode conflitar aí com essa decisão, não? São situações distintas.